Imagine que você seja um prefeito e que supostamente tenha escrito um dossiê detalhado sobre os grandes esquemas de corrupção que acontecem dentro da sua cidade que impactam o país. Esse dossiê é tão detalhado a ponto que pode derrubar a alta cúpula política brasileira. Agora imagina você sendo esse prefeito, você é assassinado. Mas não apenas você. Quem cometeu o crime também é assassinado. O amigo do criminoso é assassinado, quem encontrou o seu corpo morre, o médico que assinou o laudo da sua morte também morre, o garçom e até mesmo o amigo do garçom. E quando vão atrás de evidências, dizem que são meras coincidências. Parece que as mortes elas não ligam. Esse é o caso de Celso Daniel, filiado ao PT, ex-prefeito da cidade de Santo André, em São Paulo. Esse é um dos crimes mais chocantes na nossa história recente. Na noite de sexta-feira, de 18 de janeiro de 2002, Celso Daniel saiu para jantar com seu amigo e assessor, o empresário Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Sombra. E após o jantar, o carro em que eles estavam começou a ser perseguido por 3 veículos. Os perseguidores começaram a fechar o carro, dispararam vários tiros. O detalhe era que o carro ele era blindado. Mesmo assim, de uma forma inexplicável, as travas de segurança foram destrancadas. Celso Daniel foi retirado do veículo à força, Sérgio Gomes, o Sombra, foi deixado para trás. E um detalhe muito importante dessa história, Sombra era quem estava dirigindo esse carro. Manhã de domingo de 20 de janeiro de 2002, o corpo de Celso Daniel foi encontrado em uma estrada de terra 60 quilômetros longe da sua cidade. O Ministério Público apontou Dionísio de Aquino Severo como um dos sequestradores. Poucos dias depois de sua prisão, ele afirmou que tinha revelações importantes para fazer sobre o caso. 2 dias depois dessa afirmação, Dionísio é assassinado dentro dos presídios, e os assassinatos eles não param. Em novembro de 2002, Sérgio Orelha, o amigo de Dionísio, foi morto dentro da própria casa. Depois dele, mais uma vítima, Antônio Palácio de Oliveira. O garçom que sempre atendia Celso Daniel teve uma testemunha desse assassinato, Paulo Henrique Brito, que também era garçom e um mês depois foi assassinado no mesmo local que seu amigo. E as coincidências elas não param por aí. Com a quebra do sigilo telefônico de Dionísio, descobriu que ele mantinha contato com um policial chamado Otavier Messier, que logo após a descoberta foi morto também. E em dezembro daquele mesmo ano, Irã Moraes Rédua, agente funerário que apenas reconheceu o corpo do ex-prefeito quando ele foi assassinado, também foi morto. Em setembro de 2005, outro personagem-chave ele entra em cena, Carlos Del Monte Prince. O médico legista responsável pelo laudo do corpo do Celso deu uma entrevista bombástica para o Jô Soares. Muita pressão política fora do governo, principalmente do deputado Luiz Eduardo Grijalva, de esclarecer como um crime comum, de não dar crédito àquilo que eu falava. E aí eu fui proibido de falar. Cerca de 20 dias depois, em 13 de outubro de 2005, Carlos Prince foi encontrado morto. E ao longo dos anos, várias versões elas foram apresentadas. As primeiras delas diziam que era apenas um crime comum, que era um sequestro aleatório. Em 2012, o caso foi reaberto. Sombra mudou a versão diversas vezes do fato. Além do envolvimento no sequestro e assassinato, ele também foi denunciado por corrupção e fraude de licitações aconteceram na cidade de Santo André. Segundo o Ministério Público, Sombra fazia parte de um esquema com Clínio de Oliveira e então secretário de Serviços Municipais com o empresário Ronan Maria Pinto. O esquema fraudava licitações da prefeitura e cobrava propina de empresários. O dinheiro arrecadado, pessoal, segundo as investigações, era destinado para o financiamento da campanha do PT. Anos depois, Marcos Valério, operador do mensalão, apontou Lula como um dos mandantes da morte de Celso Daniel. E em 1º de julho de 2022, a revista Veja publicou trechos da delação premiada de Marcos Valério. Ele falava da existência de um dossiê preparado por Celso Daniel, um dossiê com detalhes sobre esquemas de arrecadação ilegal de dinheiro para a campanha do PT, que naquela época estava concorrendo ali à presidência. Esse dossiê, segundo Valério, desapareceu na casa de Celso Daniel no período em que ele foi sequestrado e assassinado. Daniel não era um político qualquer, pessoal. Ele seria o coordenador geral da campanha presidencial de Lula em 2002. Apesar da polícia sustentar oficialmente a tese que foi apenas um crime comum, o Ministério Público nunca aceitou completamente essa versão. E talvez a pergunta mais incômoda seja justamente essa: quantas mortes são necessárias para que tudo isso seja apenas uma mera coincidência? Imagine que você seja um prefeito